Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, 29º encontro, Provérbios capítulo 12, do versículo de 1 a 14. Ouçamos nossa leitura. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. Javé favorece o homem bom, mas condena o homem astuto. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Mulher forte é coroa para o marido. Mulher de má fama é cárie nos ossos. Os projetos dos justos são retos. As táticas dos injustos são traiçoeiras. Os conselhos dos injustos são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Os injustos são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. É melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. O justo sabe cuidar de tudo o que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de se compadecer. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. O mal fica preso na falsidade da própria boca, mas o justo se livrará do aperto. Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. A correção é parte integrante da educação. Quando se chama atenção ao engano, a pessoa pensará em seus atos, e vai adquirir conhecimento, sabedoria, que o conduzirá de jovem à idade adulta e maturidade. Mas aquele que não ouve uma reprovação, ao rejeitar a correção, se tornará insensato. Ao ver uma pessoa no erro, se deve então repreendê-la. Se te ouvir, mostrará conhecimento, irá adquirir sabedoria. O que resiste à correção se torna irascível e resistente a toda pessoa que lhe diga a verdade. Versículo 2. Javé favorece o homem bom, mas condena o astuto. O homem bom, um bondoso, vem premiado, aquele que beneficia o seu próximo. Alguém que é bom para com os outros beneficia o próximo. Diferente é a ação de Deus para com o astuto, isto é, o intrigante, aquele que cria intriga, divisão. Assim, a pessoa boa obtém a boa vontade divina para com ele, visto que suas ações são para se alcançar fins bons e retos. O astuto que confia em si mesmo se afasta de Deus. Pelas suas ações,
Ele procura usar a inteligência para realizar planos a fim de prejudicar o próximo. Versículo 3. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. O advérbio de negação exclui qualquer possibilidade do injusto se tornar estável e firme, visto que o ser humano tem necessidade de bases sólidas, né? E essas bases jamais vêm com a injustiça. A pessoa honrada, os justos, tem raízes sólidas. O ser honrado dá a ele sustento na sua existência. A injustiça não dá fundamento sólido para o ser humano programar o sentido da sua vida. O ser humano pode ser comparado a uma árvore, mas de forma invertida. A raiz do ser humano é voltada para cima, para o mundo espiritual, que infunde nele a seiva vital. Está na mente, a raiz do conhecimento humano está na mente. Os injustos, desligados por escolha do mundo espiritual, onde ali se encontra o sentido da vida, ele busca sustentação nas suas bases físicas, em suas conquistas materiais, efêmeras, passageiras, ilusórias, pois aquilo que alcança tem sua origem no mal. Versículo 4. Mulher forte é coroa para o marido, mulher de má fama é cárie nos ossos. Coroa aqui é significado de honra, dignidade, conferida ao marido por uma mulher de virtudes, visto que ela fortalece o marido, sendo que, se a esposa for de má fama, ela destrói a dignidade da casa do esposo. Ele é uma cárie que corrói a relação familiar. Assim, o marido vem fortalecido pela mulher boa, e como coroa é símbolo de orgulho para o marido. Sabemos que o bom exemplo reforça a relação familiar da esposa, dos filhos, a casa com o marido. Como bom exemplo da esposa, reforça a relação familiar do esposo e os filhos na casa. Versículo 5. Os projetos dos justos são retos, as táticas dos injustos são traiçoeiras. O versículo, ao usar a palavra projetos, quer enfocar a interioridade do ser humano como ponto de partida de todas as suas ações e decisões. Então aqui se quer destacar os projetos elaborados pelos justos e as arapucas feitas pelos injustos, que agem com más intenções a fim de prejudicar outros. Os justos usam os pensamentos para planejar o bem, são inspirados por um senso de justiça, enquanto os perversos usam os pensamentos para planejar estratégias, para mentir e enganar. Para o justo, a simples intenção de bem é suficiente, enquanto para os injustos precisam maquinar, planejar projetos tortuosos e complexos a fim de realizar o mal. Versículo 6. Os conselhos dos injustos são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Aqui se refere a diferença entre a palavra do justo e a palavra dos injustos. Palavras podem ser armadilhas que destroem o ser humano, ou palavras retas, daqueles que são observantes dos mandamentos.
cujas palavras edificam, ajudam a evitar o perigo, os danos. Os perversos usam palavras para armar ciladas aos outros, enquanto os justos usam palavras para salvar os outros das armadilhas. Visto que os justos fazem justiça, os perversos fazem danos, usam palavras para enganar e ludibriar. O justo se torna o defensor diante da palavra falsa do injusto, desmascarando a mentira e os planos maus. Versículo 7. Os injustos são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. Quem elabora planos enganosos, expondo suas mentiras, que podem não ser percebidas pelos ouvintes, diante da cilada que é feita, esses, então, poderão, por não serem autênticos, esquecerem e se confundirem em suas próprias palavras, visto que a verdade é simples e se lembra sempre, porque não precisa de planos complexos para se justificar. Enquanto os injustos inventam pensamentos tão complexos que esquecem os detalhes criados, eles caem em contradições em suas versões. Assim, quando chega o tempo, aqueles que invertem a verdade, ao inverter valores, eles terão, uma prisão adequada. Eles mesmos causam sua própria prisão. Os justos, em suas sólidas bases da verdade, ficarão intocáveis, deixando uma base a seus descendentes. Versículo 8. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. Numa sociedade onde existem valores, e onde se predomina a integridade, não há espaço para o engano. O perverso quer inverter os valores necessários para o bem-estar de uma sociedade, degradando os valores sociais. A Tebe traduz, elogia-se um homem por seu acerto de juízo, despreza-se o de espírito torto. Já a tradução do hebraico afirma, o homem será louvado de acordo com a sua inteligência, mas aquele com o coração distorcido será desprezado. O bom senso refere à virtude da prudência, o que tem juízo correto e usa da inteligência, e tem um sentido prático para a vida, implica competência e êxito. Prudente é a pessoa que não se deixa afastar por maus pensamentos, pensamentos traidores. É aquele que não usa de trapaça na vida. A estes se espera, aqueles que usam trapaça se espera a ruína, visto que o mal atrai o próprio declínio, a própria destruição. Assim, o coração é a força que domina o desejo. Quando o coração tende para o mal, até a inteligência, que é fonte das mais altas concepções da vida, acabam sendo corrompidas. Se reconhece o homem sensato, mas se despreza aquele que contamina seu coração, porque sua inteligência tende para o uso do mal. Versículo 9. É melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. A Tebe diz, tradução ecumênica da Bíblia,
Melhor é ser desprezado e ter um servo que passar por importante e não ter pão. A tradução hebraica diz: melhor é aquele que é levemente considerado, mas é escravo de si próprio, que é aquele que é honrado, mas tem carência de pão. A sociedade antiga considerava o trabalho físico uma desgraça. Porém, seria uma vergonha maior sofrer fome por causa de um pretenso prestígio. Se tornar escravo de si mesmo significa simplicidade, é melhor, como ser escravo de si mesmo e não se submeter a uma forma ilusória e nada ter, isto é, passar fome. O ditado popular diz: aqueles que querem mostrar que são ricos, mas na verdade não são. Comem sardinhas, arrotam caviar. Ou pensam que têm, mas nada têm ou nada são. Versículo 10. O justo sabe cuidar de tudo o que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de se compadecer. Tradução e comenda da Bíblia. O justo sente as necessidades de seus animais, mas as entranhas dos maus são cruéis. A Bíblia hebraica traduz: o homem justo tem consideração pela vida de seu animal, mas as compaixões dos perversos são cruéis. O cuidado dos animais implica prudência, previsão e praticidade. Atitude sábia de preocupação pelos negócios, por consequência, autopreservação. Se os bens exigem cuidados, quanto mais as pessoas. Assim, uma pessoa que não é capaz de preocupar-se com as coisas, os bens, até os seus próprios animais, o que poderia acontecer daquelas pessoas, que devem cuidar de pessoas e não cuidam, ou devem cuidar de animais e não cuidam bem dos animais, revela que eles não têm compaixão, porque não sabe se compadecer, visto que os outros não são razões para que o injusto se preocupe. Ele é um indiferente à vida, seja das pessoas, seja dos animais. Versículo 11. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. A realidade do trabalho daquele que se empenha para garantir seu sustento terá o seu pão. Aquele que busca fantasias, vem da palavra fantasma, aquilo que é criado pela mente, mas não é real, perde o bom senso. O prudente é previdente e trabalhador, enquanto o insensato colhe ventos. Visto pela via mística, podemos dizer: quem cultiva a vida interior ficará saciado de Deus. Quem cultiva ilusões perde o sentido profundo da vida. Assim, enquanto o prudente trabalha com esforço para o seu sustento, o insensato prefere planejar a ruína dos outros. O insensato procura fantasias, coisas vazias e, no final, nada colhe. Versículo 12. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. Tudo o que o injusto considera e cobiça é fraco, como argila, enquanto a raiz, fundamento do justo, é construir em terra firme, com bom alicerce. Assim, o injusto só se enriquece graças à extorsão, enquanto o justo espera o bem-estar por meio de uma vida estável, uma vida ética, fecunda e abençoada por Deus. Versículo 13. O mal fica preso na falsidade da própria boca, mas o justo se livrará do aperto.
As palavras dos maus são palavras falsas, armadilhas, que impede a pessoa má de caminhar com liberdade. Na boca do mal existem palavras superficiais e que comprometem seu caráter. Enquanto o justo, falando com bom senso, dá sentido à sua vida ética, sinceramente reconhecendo a sua realidade, ele vencerá toda dificuldade. Versículo 14. Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. A tradução ecumênica da Bíblia diz: do fruto de suas palavras o homem se sacia de bens, e do seu trabalho recebe a retribuição. A tradução hebraica afirma: pelo fruto da boca de um homem ele será saciado com o bem, e a recompensa da obra de um homem lhe retornará. Aqui o centro é a lei da retribuição. A boca que fala produz sabedoria, o seu fruto, que são selecionados em pensamentos que alimentam o ser humano e assim o satisfaz. Assim o homem alcança a perfeição com suas mãos por meio de boas obras. Quem faz o bem receberá o bem, quem faz o mal receberá o próprio mal. Então esse é o nosso comentário ao livro dos Provérbios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.